fala hoje é sobre a arte egípcia, arte na antiguidade. Vamos lá, né, gente? Começou assim, né? Através das leis, da frontalidade, a arte egípcia era totalmente padronizada, era totalmente estudada, né? E aí nós vamos ver os detalhes importantes, né? Olha aqui, ó. Lá no Egito tudo tinha um padrão, né? Então, arte e religião, a lei da frontalidade e as pirâmides, arte arquitetônica. Olha aqui, ó, detalhe, show. Então, arte e religião, a lei da frontalidade, tudo isso, e as pirâmides, tudo isso tem uma conjuntura, tem uma explicação, tem todo um entorno, né? Porque era uma arte que, por determinações, era dedicada à vida após a morte. E aí, todas as simbologias, toda a escrita, todas as representações tinham a sua padronização. O artista não era totalmente livre para fazer do jeito que ele quisesse, não, tá bom? O artista tinha que seguir regras. Então, Nefermaat era um nobre egípcio do antigo reino, tá? Então, está aqui um detalhe de uma pintura tumular da mastaba de Nefermaat. A mastaba é uma espécie de túmulo. Já é um prenúncio de pirâmide. Isso aqui, lá em Meidum, com uma altura de 27 centímetros. E isso agora pertence ao Museu Egípcio, que fica lá no Cairo. Primeira fase, quarta dinastia, mais ou menos 2.560 anos antes de Cristo. Olha aí a antiguidade. Aí já tinha uma representatividade muito forte, cores. Nós vamos falar já sobre isso também. E veja como a arte no Egito tem muito assunto, muitos detalhes para a gente ir vendo. Olha a escultura aqui, ó. Toda uma formatização. Somente os nobres, somente os líderes máximos que tinham esse direito de ter uma apresentação frontal. Então vamos seguir aqui, vamos descobrir mais detalhes sobre essa fantástica civilização, né? Sobre a arte e a arquitetura, né? Porque a arquitetura também é uma forma de arte. E a arte e a arquitetura compõem o cenário de uma grande civilização. Então, vamos montando aí o quebra-cabeças. Como a gente está vendo aqui, essa representação dos trabalhadores no Egito Antigo. Os escravos, né? E a religião era panteísta, ou seja, tinha muitos deuses. E aí, na religião, era determinado que a pintura, a escultura e a arquitetura fossem meios de adoração aos deuses e uma representação da passagem para a vida após a morte. Isso era muito forte, né? Então, toda a vida a pessoa se preparava para essa passagem. Então destacamos aqui, ó, adoração aos muitos deuses e a passagem da vida após a morte. No Antigo Egito foram desenvolvidos sistemas de escrita de maneira simultânea às representações artísticas,
muitas vezes essas duas expressões se complementam. Então, estudante, alunos, nós percebemos aí um primeiro ponto importantíssimo e uma ligação com a arte lá das cavernas, né? Aqueles rabiscos que foram se aperfeiçoando, foram se sofisticando, vai dar nisso que nós estamos percebendo aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho para você ver. Isso aí é uma escrita, isso aí é uma história, isso aí é um documento entalhado na pedra, né? Onde, através de figuras, de símbolos, eles vão contando histórias que pessoas passaram anos estudando para descobrir o significado desse quadro, né? Dessa história deixada aí, né? Então, esse tipo de escrita aí, que a gente chama, deixa eu afastar mais um pouco, de hieróglifos, né? É a forma de transmitir as leis, as ideias, né, pelos egípcios. Veja como a evolução vai trazendo a essa forma de escrita que evoluiu até o que a gente tem hoje, né? Então, vamos aos hieróglifos encontrados no templo de Ramsés III, em Luxor, no Egito, são esses aí que a gente está vendo, né? Da 20ª dinastia do Novo Império. Então, vamos voltar lá para a nossa tela. Então, como eu já falei para vocês, ó, esses desenhos, essa forma de escrita é chamada de hieróglifos, tá? Então, eles misturam desenho de pessoas com pássaros, com símbolos, e aí vão contando a pessoa. Foram feitos muitos estudos para chegar até esse entendimento aí. Então, de acordo com o que a gente já viu até aqui, vamos fazer aqui um quiz. Vamos lá. Alguns historiadores afirmam que a história iniciou quando a humanidade inventou a escrita. Pensando nisso aí, nessa perspectiva, o período anterior à criação da escrita é denominado pré-história. Essa palavrinha aí, esse prefixo aí, significa anterior, aquilo que antecede. Então, de acordo com o que a gente já comentou até aqui, é falso ou verdadeiro essa afirmação? Tcharam! Vamos lá? É claro que é verdadeiro. Já estava comentando com vocês há pouco, né, que só depois que foi inventado alguma forma de escrita, alguma forma de comunicação, é que os registros começaram a ser feitos, né? A invenção da escrita, ela não é exatamente, imediatamente igual a isso que a gente está vendo e está lendo agora, né? Embora, ainda que alguns povos, os vários povos tenham sua maneira de escrever, a sua maneira de apresentar, né? Ainda que assim, porque a gente vê que em português a gente dá som de uma maneira para as palavras, né? E os americanos dão outro som, palavras terminadas em AN, né? Eles falam que é N e a gente fala que é AN. E outros, o espanhol também, o francês, tudo isso tem a sua diferenciação, né? As suas particularidades. Mas tudo isso aí vem lá da pré-história, vem lá do abismo. A partir do momento que isso aí começou a ser padronizado, aí começou a ser universal a escrita e a maneira de se entender, de transmitir. E ainda tem mais uma convenção, né, que o inglês, o idioma inglês,
ele é convencionalmente o idioma padrão do mundo, né? Universalmente. Se você aprender inglês em todo lugar que você chegar, você escrever ou falar, vai ter alguém que vai falar também e vai transmitir. E agora isso já ficou para trás, né? Porque com as novas invenções, a inteligência artificial, você pega o celular e ele traduz na mesma hora o que a pessoa está falando e assim vai. Então vamos voltar lá para a nossa tela para vocês perceberem como é importante tudo isso que foi acontecendo e que vai dar no que a gente tem hoje na vida, né? Então é muito importante a gente saber a evolução das coisas. Estudar, compreender. Então vamos seguir aqui, vendo um pouquinho mais da arte no Egito. As pinturas e esculturas, ao decorar as paredes e salas das tumbas, relatam a história dos faraós. Viu? Aquilo que eu estava falando ainda há pouco, né? Então, todos esses desenhos, todas essa simbologia aí, nesse caso aqui que a gente está vendo, relatam a história dos faraós, seus feitos, a sua vida, seus objetos e sua família. E tem mais uma, tá? Seja lá ele quem for. Tem um detalhe aqui muito importante que eu queria comentar com vocês. Seja lá quem for o dirigente, né? O faraó, é mais ou menos o que está acontecendo na Coreia do Norte, lá com o Kim Jong, não sei das quantas lá, que ele se autoconsidera, ele e a cúpula, ele é considerado, ele impõe que ele é um Deus e impõe a adoração e proíbe a Bíblia cristã e proíbe todas as outras, qualquer coisa que vá contra ele é proibido. Mais ou menos o que acontecia nesse período lá, na arte egípcia, né? Na convivência dos egípcios. Vamos voltar lá para a gente seguir com mais informação aqui. Olha, essa pintura aqui, ó, na parede, né, mural, no muro, são cenas egípcias de colheita, né? E está lá na tumba de Mena. Ó, 1549 a 1262 antes de Cristo, que é contado voltando, né? Então, veja aqui esses detalhes aqui importantes para a gente entender melhor como, por que acontece a arte egípcia. E parece que a história está voltando porque isso lá da Coreia é tremendo. Agora você imagina se um homem desse consegue dominar o mundo. O que não vai acontecer, hein? O que não pode acontecer? Repreenda essa palavra aí. Então temos aqui mais uma representação, mais um indicativo da arte egípcia, né? Um relevo em pedra calcária. Isso quer dizer que foi entalhado aí, né? Representa Atom, que é um dos deuses, né? Dando vida e prosperidade para o rei, o faraó Amenófis IV. Né? Akhenaton e sua mulher Nefertiti e 3 de suas filhas. Olha só, esse nome aqui é famoso, né? Porque a gente tem músicas que falam em Nefertiti, né? E contam histórias egípcias. Então, estamos vendo aqui é o Atom, é o Deus lá, enviando os seus raios, né, para
enviar vida e prosperidade. Estamos vendo aí também representado a figura de Nefertiti. Ok? Então, seguindo aqui, nós vamos entender muito bem aqui a lei da frontalidade. É uma lei para os artistas ao representar figuras humanas. Devem obedecer sempre a essas regras aqui. Então, o que acontece é que o perfil egípcio nas figuras humanas são representados de acordo com essas determinações. Tá vendo? Aqui, ó, onde tem cabeça, braços e pernas devem ficar representados lateralmente. Então, olha aqui, ó, o braço na lateral, a cabeça também na lateral, não é isso? E as pernas também, da figura aqui, ó, na lateral. Os olhos, os ombros e o tronco devem ficar de frente. Então, olha aqui a cabeça, tá? O desenho é sutilmente colocado de frente, ok? Aliás, não é a cabeça que está representada aqui, que está mostrando aqui, são os olhos, desculpa. A cabeça é de perfil, de lado. Os olhos tá de frente para você, está olhando para você, ok? O tronco, os ombros e o tronco, aqui. É de frente, né? O olho, os ombros e o tronco de frente. E o que acontece com uma figura desenhada segundo essas determinações aí? Essa combinação aí, entre a visão frontal e lateral, ela vai dar uma impressão significativa para quem olhar. Sempre a figura está apresentando uma cena, uma ideia de movimento, ao mesmo tempo em que está como que acompanhando você através da posição, do posicionamento dos olhos. Tá? Então, seguindo aqui, nós vemos um exemplo de imagem que representa, que respeita a lei da frontalidade. Então, você vai comparando e vai vendo, aí você está vendo a cabeça, né, lateral, os braços também, ou o tronco, já, às vezes fica até meio esquisito, né? O tronco de frente e o olho parece que está olhando para nós, por isso que está de frente. Então, essa arte aqui, ela é anônima, porque as pessoas que tinham alguma habilidade artística, né, tinha habilidade com as mãos, não eram identificadas. Ah, chama o fulano de tal para fazer isso. Não era assim. Você está fazendo para você ou qualquer outro que for fazer, tem que fazer segundo as mesmas regras. Por isso que não tem esse quadro aqui pertence a artista fulano de tal. Não, ela é uma obra sem nome de autor, anônima, tá? Esse prefixo aqui, ó, que é sem. Uma arte anônima, uma arte sem nome, tá? Mas ela é representativa diante de um retrato ou de uma escultura. Ela está ali para contar uma história, para representar alguma coisa. Trata-se de uma representação simbólica, tá? Nas cores você tem policromia, que são várias cores. Mais uma característica aqui, ó, uma ausência de perspectiva, uma ausência também de claro e escuro, e não tem nenhuma indicação de relevo.
ou seja, não revelam sentimentos. Tá? São mais características da arte das pinturas, dos relevos, das esculturas na arte egípcia. Era tudo para favorecer o faraó, para favorecer o comando. Seguindo aqui, nós temos outros aspectos visuais. Vá vendo aí, né? Uma ausência de contraste de luz e sombra, e as mulheres têm uma cor de pele amarelo ocre, que é esse amarelo que a gente está vendo, né? Ó, só para ver aqui, ó. E os homens têm uma cor vermelha. Então, mulheres amarelo, homem vermelho. E os homens, também outro detalhe, deviam ser retratados com os pés separados. E as mulheres com os pés juntos. Ok? São características, detalhes que deviam ser retratados na arte egípcia. E ai de quem não obedecesse, que fizesse alguma coisa diferente. Certamente, depois dos trabalhos prontos, tinha gente para observar e corrigir, né? Então, vamos ver agora aqui uma outra nuance aqui na arquitetura. As pirâmides. As pirâmides são consideradas uma das sete maravilhas do mundo. E se a gente diz que tem 7 maravilhas do mundo, pesquise aí para saber quais são as outras, né? Não vou dizer. As pirâmides são edificações grandiosas, arquitetadas em pedra. Então, são grandes construções feitas em pedras. Ainda hoje permanece o mistério de como foi que o ser humano conseguiu fazer isso aí, colocar esses imensos blocos de pedra superpostos, e acho que eram milhares. A gente pode supor, né? Sempre a gente supõe o que pode ter acontecido, como pode ter sido. Tem gente que diz até que seres de outro planeta vieram, enfim, teoria da conspiração. Então, as pirâmides possuem 4 lados triangulares, e esses lados aí afluem em direção ao seu ponto mais alto. E olha só que informação interessante. As 3 maiores pirâmides do Egito estão no Cairo e foram construídas para sepultar os faraós Quéops, Quéfren e Miquerino, que são, respectivamente, pai, filho e neto. Então, são aí 3 gerações, né? Então, estudante, olha só que coisa interessante, né? Nós estamos vendo ali no nosso quadro, nós estamos vendo a esfinge, né? Mais uma construção, e também as pirâmides. A esfinge é uma figura também muito interessante, né? O corpo de leão, o tronco, tem toda uma mistura aí, toda uma simbologia. E está lá também, né, no Egito. Mas o que é interessante, isso aí são túmulos. Essas pirâmides foram construídas para servirem de túmulo. Porque quando o faraó, quando ele era sepultado, ia também junto com ele todos os seus pertences, parte de sua riqueza. E dizem que até seus escravos, a sua esposa, se estivesse viva ou não, ia ser sepultado. Em algumas situações. Eu creio que Nefertiti não deve ter sido assim, tá? Então vamos voltar lá para a gente ver um pouco mais dos detalhes importantes sobre essa arte intrigante,
fantástica, essa civilização que se desenvolveu tanto e que nos trouxe tantas contribuições. Seguindo aí, nós temos o seguinte, mais detalhes sobre as 3 pirâmides que estão lá no deserto de Gizé, no Egito. Então, você tem aqui, Kelps, ele viveu 2.560 anos antes de Cristo. E essa pirâmide aí é a mais antiga delas, tem 146 metros de altura. Olha só que coisa interessante, né? É imensa. O ser humano, olha, você olhando para esse quadro aí, olha o tamanho dos camelos em relação à pirâmide. A pirâmide de Khafre, o filho, é um pouco menor, né? É 2.600 anos antes de Cristo. A segunda maior pirâmide do Egito, que tem 143 metros de altura. E a mais atual delas, né? 2.690 anos antes de Cristo, é de Miquerinos, que é o neto, que era bem menor, né? O pai e o filho eram quase iguais aí. O quê? Se eu não me engano, uma coisa de 3 metros maior do que menor do que a outra, né? A de Khafre. E a de Miquerinos são 66 metros. A altura original era 66 metros, depois ela diminuiu um pouco, né? A 62 metros, 4 metros a menos. Então, gente, veja que imensidão é essa construção aí, inigualável, né? Considerada aí uma das 7 maravilhas do mundo. E, pasme, apenas um túmulo. Né? Os faraós eram riquíssimos. Olha aí, nós estamos vendo aqui mais detalhes. Aí tem aquelas histórias, né, que dentro tem um labirinto para a pessoa entrar. Muitas vezes tem várias histórias contadas aí, né, que a pessoa que entra se perde, não volta mais. Outras pessoas não resistem ao ar, né, que é contaminado, coisas assim. Mas alguns amigos meus que já visitaram o Cairo, que já visitaram o Egito, ficaram assim, encantados, maravilhados com o poder e a imponência dessas pirâmides, ok? Então, é impressionante realmente. Então aqui nós chegamos à nossa hora de fazer arte. Nós vamos ver aqui uma tarefa onde você vai poder, você vai ter o seu momento artístico. Estudante, esse momento artístico, essa hora de fazer arte, é uma hora muito importante porque você vai entrar mais no conteúdo que foi exibido para você, no conteúdo que foi dialogado com você, no conteúdo da nossa aula. Vai ser a oportunidade de você não só praticar, mas também refletir diretamente sobre tudo que nós falamos agora aqui. Então vamos voltar lá para a gente ver que atividade é essa aí que nós propomos aqui. Tá? É nesse momento que você vai se tornar o protagonista, vai ser o artista. Você vai escolher um tema e olha aqui, ó, livremente, tá? Nada de obrigatoriedade lá, como era no Egito, né? Que as pessoas não podiam dar nome à sua criatividade, né? À sua criação artística, né? Porque tudo ele era apenas um instrumento, né, para fazer.
Mas aqui você vai escolher um tema totalmente livre, que pode ser uma pessoa, falar de uma pessoa ou de um grupo, pode ser uma paisagem com animais. E, utilizando a lei da frontalidade, aí você volta lá na lei da frontalidade, vê todas aquelas características e você vai desenhar uma imagem com as características egípcias, tá? E vai também escolher as cores importantes e necessárias para que você possa dar um colorido todo especial, né? A lei da frontalidade tem todas aquelas partes que nós já conversamos há pouco, né? Na lei da frontalidade, você vai ter a cabeça numa certa posição, os olhos, né? E tudo isso você não pode esquecer para que o seu fazer artístico aí fique de acordo com a nossa proposta. Enquanto você faz isso, aí você vai lembrar de todas as imposições na arte egípcia, né? Do desenho, das cores, das características que nós estudamos, cada uma delas, né? As mulheres de amarelo, ocre, vamos pesquisar aí mais ou menos e dar um tom mais ou menos dessa cor, por isso que, e os homens de vermelho, ocre, né? Ocre. Então, é importante então, que você vá a fundo, pesquise. Eu sei que os trabalhos dos alunos, né, dos estudantes, são cada vez mais surpreendentes. Eu sei que o arsenal de ajuda que você tem aí a seu dispor é cada vez maior, né, e que você, através disso, né, você pode aí criar. Eu sugiro que você preste mais atenção, tenha mais criatividade e use um tema que tenha pessoas para poder você demonstrar esse posicionamento aí, né? Tanto do homem como das mulheres, mas que tem a ver também com a sua localidade. Imagine que em vez de ser o Egito, é a sua cidade, é a sua rua, né? Imagine que você está totalmente imerso nessa situação. Você é um egípcio porto-velhense, ou você é um porto-velhense egípcio, ou você é uma pessoa amazônica, né? Pense em termos gerais, pense em termos de Brasil, pense em termos, embora toda essa nossa liberdade maravilhosa que nós temos, a gente tem que valorizar mais, né? Então, mas para estudar, se submeta a essas leis aí, da lei da frontalidade, e faça o seu trabalho de acordo, né? Eu queria voltar lá na tela para eu lembrar para vocês mais um pouco dessa questão artística, né? A ideia do fazer anônimo, porque aí remete ao direito autoral. E depois disso aí, atualmente, toda obra, toda arte, né, quando você publica, você tem direito sobre ela. Você tem direito a ganhar alguma coisa, ou pelo menos colocar a sua autoria nela. E essa autoria deve ser respeitada. Essa autoridade aí, né? Todo esse questionamento, que você tem que respeitar essa autoridade, porque as leis não vão deixar que você se aproprie do trabalho alheio, né? É por isso que é tão importante a gente ver esses detalhes da arte egípcia, essa questão da anonimidade desse trabalho, porque os artistas egípcios eram
escravos, né? Eram pessoas que não tinham direitos respeitados. E não se tinha ainda domínio desse aspecto aí, né? Mas hoje em dia nós temos. É muito importante vermos a diferença que acontece com a nossa atualidade. Então, eu não quero que você esqueça não só as leis, mas eu quero também que você reflita sobre esse aspecto de você ter direitos autorais sobre a sua produção. Você, estudante, como protagonista do mundo, da vida, né, da sua situação, vou pegar aqui o violão para a gente cantar um pouquinho também aqui no final da nossa aula. A nossa aula está chegando ao fim, tá? Não vamos esquecer. Então, você como protagonista, quando você faz alguma atividade que você resista, aquilo gera um direito. E esse direito pode e deve se fazer respeitar, não é isso? Estamos vendo aqui Mona Lisa. Mona Lisa pertence a Leonardo da Vinci, né? Então, está exposta lá no museu, ainda hoje, ela tem os seus direitos respeitados, ok? Não é isso? Então, vou colocar aqui para vocês um pouquinho mais. Por isso que eu toquei aquela canção, por isso que eu submeti a nossa canção a esse motivo aqui egípcio, né? Com a música conhecida demais. Vamos terminar naquela animação, vamos lá. Faraó, 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 Egito, Faraó, maravilha, Egito, arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente do que parece igual. Você vê diferente do que parece igual. Até a próxima aula.